Contra-Reforma, por Gustavo Corsão, publicado no Globo em 28 de julho de 1973. Continuando a conversa com o velho padre nordestino, contei-lhe, a propósito do latim, uma pequena história que trago viva na memória. Passou-se no adro do mosteiro de São Bento há cerca de 30 anos atrás. Depois da missa dos oblatos, nos sábados, costumávamos prolongar a conversa pelo gosto de prolongar a doçura da convivência no reino de Deus. Nesse dia, acompanhava-me um novato, um recém-convertido, o bom Eduardo Borgert, o excelente, o fidelíssimo Borgert, que até hoje não se afastou 1 milímetro da verdadeira doutrina da salvação. Naquela manhã, porém, o infeliz novato quis externar uma ideia de sua pipa e saiu-se com esta indagação modestamente balbuciada. Não seria melhor para os fiéis que as leituras e algumas orações da missa fossem traduzidas? Mal ouvira tal coisa, Dom Basílio Penido precipitou-se sobre o infeliz novato e explicou-lhe com abundantes palavras o sentido profundo do latim na vida litúrgica, demorando-se em argumentos que impiedosamente esmagaram o pobre aprendiz de reformador. Devo dizer, a bem da estrita verdade, que o calor da correção paterna não diminuiu a natural e cordial simpatia de Dom Basílio Penido, e justamente por isso ainda mais vexado se sentiu o pobre Borgert, que nunca mais abriria a boca para propor inovações na sagrada liturgia. Ora, passam-se os anos, poucos, e agora tenho diante dos olhos uma carta em que Dom Basílio Penido, agora abade em Recife, anuncia a um irmão do Rio, em frases jubilosas, que já estavam rezando quase todo o ofício divino em vernáculo. Observe-se que o termo vernáculo, frequentemente usado nesses casos, quer dizer mau português. Esta pequena história poderia ser, certamente, multiplicada por 1000 ou 10.000. Com raras exceções, todos os padres, monges, bispos de 20 anos atrás tinham aquelas mesmas convicções de Dom Basílio e animar-se-iam do mesmo calor para defendê-las. Ora, veio o concílio a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, artigo 36, diz o seguinte, abre aspas, se conservará o uso da língua latina nos ritos latinos, fecha aspas, mas acrescenta, abre aspas, salvo direito particular, fecha aspas. Neste tópico, como em tantos outros do Concílio Vaticano II, vê-se a mesma composição, uma parte que anuncia o princípio e logo outra parte que se abre sobre o indefinido das circunstâncias. Na verdade, o que invariavelmente aconteceu foi o que era de esperar para quem sabia que já nesse tempo entrara nos recintos da Igreja a raça dos reformadores, que o Papa, numa hora de melancolia maior, chamará de demolidores. O fato é que a brecha aberta sobre o indefinido prevaleceu sobre o princípio, que ficará guardado nos museus. Já recebi de um prelado críticas severas sobre as críticas que faço aos padres conciliares. Abre aspas. O senhor não sabe que os concílios têm assistência do Espírito Santo? Fecha aspas. Sei, mas também sei que o mofo humano sempre demonstrou a singular petulância de resistir ao Espírito Santo. E o que se tornou patente e até explicitamente declarado no próprio concílio foi a confiança aberta como nunca na história da Igreja ao dito mofo humano. O resultado aí está. E agora somos nós outros os acusados de fixismo e de integrismo, que esperamos e desejamos uma vasta contra-reforma para a rearrumação da Igreja. Muitas vezes, muitas vozes se levantam com maior ou menor ponderação, maior ou menor ingenuidade, mas todas com a mesma nostalgia da ordem e da prevalência dos princípios sobre as circunstâncias. Leio no Jornal do Brasil, do 18 do corrente, uma notícia de Belo Horizonte. Abre aspas.
O deputado Jesus Trindade Barreto, da Arena, informou ontem que mais de 300 entidades religiosas mineiras, entre irmandades, associações e congregações leigas, vão pedir ao Papa o retorno da Igreja à antiga liturgia e aos valores tradicionais, além da criação de um cardinalato em Minas. A solicitação será feita através do Núncio Apostólico no Brasil. Fecha aspas. Esse modesto apelo, que nem chegará aos ouvidos do Papa, é um balbucio que tenta exprimir a grande nostalgia do povo de Deus por uma religião mais religiosa do que socioeconômica e mais representada pelos santos do que pelos guerrilheiros e contestatários que têm a devoção de padres e arcebispos da renovada e traduzida Igreja. Eu creio na possibilidade de uma contra-reforma, que nos devolva o gosto de dizer Domine, dilexi decorem donus tue et locum habitationis gloriae tue. Mas não creio que isto possa acontecer enquanto estão vivos e atuantes os que promoveram a hibernação dos princípios em favor das circunstâncias anarquizantes e, consequentemente, a calamidade que hoje tem dimensões planetárias. Receio ser necessário esperar 1000 anos para a reconquista de uma língua universal da Igreja e para a restauração da liturgia, do gregoriano e das demais riquezas culturais e espirituais da Igreja. Sim, receio que antes de 1 milênio não consiga o mundo cristão defender-se da raça dos térmites, que hoje festeja a secularização, a protestantização e a dessacralização da Igreja. 1000 anos, e assim mesmo, se desde já começarmos a luta.